hoje a gente vai falar sobre frustrações e é uma pergunta, né? Frustrações e decepções em excesso podem levar à depressão? Então, na verdade, o nosso assunto é depressão e dentro de uma realidade em que a pessoa possa estar em uma sequência de frustrações e decepções. Obrigada! E se essa sequência de frustrações e decepções teria um impacto tão intenso que pudesse causar um quadro depressivo. Quem acompanha aqui o meu trabalho, os vídeos, as lives, já sabe, já tem, né, uma ideia do conceito do que é frustração, o que é depressão, o que é decepção. Mas é sempre bom a gente dar só uma lembrada, né? Porque às vezes aparecem pessoas novas e podem não saber diferenciar, podem não saber distinguir, né? Eu sempre faço peço essa atenção a vocês, né? Porque eu acredito que quem tem acompanhado aqui meu trabalho já sabe que a gente precisa entender o problema, entender a questão e se entender também, né? Eu coloquei aqui no YouTube uma enquete perguntando, né, se a pessoa tem sabido lidar com suas frustrações e suas decepções. Então, quem tiver aqui no YouTube que puder responder, eu fico grata. Para a gente poder ter uma ideia, vocês sabem que eu me esforço para apresentar um trabalho que possa ir de encontro à necessidade de vocês, né? Então, vamos lá. Nós sabemos que frustrações e decepções fazem parte da vida. E não vai ter muito o que fazer nesse sentido, porque são sentimentos, e quem acompanha aqui o trabalho sabe que sentimento a gente não controla, né? A gente não tem como evitar, é da condição humana, a gente vai sentir. Então você vai se sentir frustrada, frustrado, você vai se sentir decepcionado, decepcionada. Quem assistiu às lives anteriores, que eu falei sobre frustração, é como lidar com o sentimento da frustração e como lidar com a frustração no relacionamento conjugal, a gente falou sobre isso, a gente falou sobre a diferenciação, que é muito, muito tênue, mas para você lidar com o sentimento faz diferença, porque a frustração vem de uma expectativa que você possa ter a respeito de você mesma, você mesmo, a respeito de alguma coisa, de algum evento e tal, e não acontecer. Por exemplo, você pode pensar, desejar passar na prova de medicina e você não conseguir passar, então você se frustra. A decepção tem a ver com algo que você gostaria que acontecesse, ou com uma situação, assim, e você se decepciona com aquele evento ou com aquela pessoa. Então, assim, a diferença é muito tênue, mas eu sempre gosto de esclarecer para que você saiba o que você está sentindo e para que você possa agir. Então, só para dar uma explicação para quem não tivesse, né, não tenha visto as lives anteriores e não estivesse sabendo. Mas agora vamos considerar daqui para frente o excesso, né? Então, assim, a gente sabe que a gente vai se frustrar, a gente sabe que a gente vai se decepcionar, a gente pode se frustrar inclusive com a gente mesmo. Mas geralmente a live anterior tá salva, sim, tá salva. Aqui no YouTube fica mais fácil até de localizar, mas aí no Instagram também tem, tá? Todas as lives lá naquela aba Reels, elas estão lá, tá? Todas as lives anteriores. Algumas pessoas, mesmo a gente sabendo que todos nós vamos ter frustrações e decepções, eu costumo dizer que para algumas pessoas a vida entrega cartas difíceis demais. E é isso que eu gostaria que a gente considerasse hoje. Porque sentimentos são normais, sentimentos são da condição humana,
mas algumas pessoas, por conta do seu contexto, por conta de como a vida se apresentou para ele, para ela, fica pesado demais, fica difícil demais. E às vezes a pessoa está em uma situação que não depende dela ou dele. Às vezes a pessoa já estreou nesse mundo em um contexto, boa noite, Josi, em um contexto desfavorável para ele ou para ela, e que vai levar essa pessoa a uma sequência de frustrações e decepções. Exemplos: pessoas que tenham nascido em uma família em que o pai ou a mãe não tem consciência e não representa no sentido de atuar o seu papel de pai ou o seu papel de mãe, ou seja, pais ou mães que são irresponsáveis. E é interessante a gente considerar que às vezes a pessoa não tem consciência dessa irresponsabilidade. As pessoas são bastante complicadas, né? Quem acompanha aqui já está entendendo isso, né? Que o ser humano é complicado. Eu tenho as minhas complexidades, você tem as suas complexidades, e as pessoas com as quais você convive também têm as complexidades deles. Então, uma pessoa que já estreou no mundo em uma família que tem, as pessoas têm esse comportamento complexo, difícil, e que não tem consciência de seus papéis sociais, a pessoa já cresce em um ambiente em que ele vai ter sucessivas frustrações e decepções, e podem ser em momentos e intensidades muito diferentes. No primeiro momento a gente pode pensar daquele pai que nunca aparece na escola no dia da celebração do Dia dos Pais, daquela mãe também que nunca aparece para a celebração do Dia dos Pais. Mas a gente, como a gente falou, a gente pode pensar em um pai que é alcoólatra e bate na mãe e bate no filho. Então, assim, a gente teria inúmeros exemplos que podem levar uma pessoa a se decepcionar ou a se frustrar. E é disso que a gente está falando hoje. A gente está falando de pessoas que vivem uma realidade que, infelizmente, vão levar essa pessoa a se frustrar e a se decepcionar. Eu acredito até que no primeiro momento, porque, e a gente vai falar mais um pouquinho, até um assunto, uma questão repetitiva aqui, mas às vezes a gente precisa ser repetitivo, do conceito, do significado, das crenças, dos pensamentos da gente. Então, talvez alguns de vocês tenham vindo para a live pensando nas frustrações e decepções amorosas. A gente não vai desconsiderar isso não, é porque eu comecei com um exemplo de uma pessoa que já estreou nesse mundo e com uma sequência de frustrações e decepções. Só para a gente entender o quanto isso é delicado, o quanto isso é real, né? Apesar da gente saber que a gente vai se frustrar e que a gente vai se decepcionar, infelizmente, sim, algumas pessoas recebem uma carga muito mais pesada de problemas de vida, de problemas existenciais, e que faz com que a pessoa tenha uma sequência de frustrações e decepções. Às vezes, quando a gente vê na TV falando de uma pessoa, né, um bandido, né, um ladrão, um assassino e tal, algumas pessoas, principalmente que são mães ou pais, pensam, né, coitada dessa mãe, coitada desse pai. Esse é o sentimento de frustração e de decepção. Ninguém cria um filho ou uma filha para ver a pessoa em um mundo desse, né? Assim, a princesinha, o príncipe do pai ou da mãe, de repente vira uma coisa dessa. E é disso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas, às vezes, que passaram a vida inteira se esforçando, estudando, trabalhando para ter uma melhor qualidade de vida e não conseguem, né? Então, entra em emprego, é mandado embora, a firma fale, não sei o que. Existem pessoas que recebem cartas muito ruins da vida.
entram em relacionamentos e não dá certo com um, e não dá certo com o outro, e não dá certo com o outro. Tem pessoas que recebem cartas muito ruins da vida. Então, como a gente tá vendo aqui, porque num primeiro momento, talvez, eu falei de vocês terem vindo assistir a live com um pensamento de frustrações e decepções amorosas, mas também existem todos esses contextos. A frustração pode ser comigo, com você mesmo, com você mesma. A frustração pode ser com outras pessoas, né? Às vezes a pessoa tem aquela expectativa, e isso pode ter sido um pensamento também. Mas esse pessoal que se frustra muito, que se decepciona muito, Vânia, deve ser gente que cria expectativas demais. E existem pessoas que criam expectativas demais, mas existem pessoas que, mesmo sendo realistas, podem receber essas cartas ruins excessivamente, com muita frequência, né? Um excesso de situações e que vão fazer as pessoas sofrerem. E é isso. Hoje a gente está falando sobre isso. E se você se identificou com essas situações, se você está pensando assim, a minha vida é assim, eu até brinco com aquela coisa do um eita atrás do outro, né? A minha vida é assim. Eu penso que a coisa vai melhorar, não melhora. Eu penso que a coisa vai começar a andar e não anda. Eu faço tudo direitinho, eu planejo, eu estudo, eu ajo, né? Que a gente já falou aqui em lives anteriores sobre planejamento, sobre execução. Eu faço tudo direitinho e dá tudo errado. E aí eu avalio, porque a gente já falou aqui em lives anteriores, eu avalio o meu comportamento, né? Que eu falo para vocês da análise realista de si mesmo. E procuro, boa noite, Elaine. E procuro, Elaine, aí no YouTube tem uma enquete, se você puder responder, eu agradeço, tá? Eu procuro fazer tudo direitinho e me analisando, procurando reparar meus erros, aprendendo com meus erros, e as coisas não acontecem. Então eu me decepciono, eu me frustro. É disso que a gente está falando. Então, assim, a gente entendeu até aqui, eu espero, né? Essa realidade, existe essa realidade, e é para essas pessoas que a gente está falando aqui agora. Para pessoas que vêm levando aí muita burdoada da vida. É só você clicar, escolher sim ou não. Tem uma pergunta, né? Se você tem lidado bem com as frustrações e decepções da sua vida, e você clica em cima do sim ou do não, conforme a sua resposta. Ninguém fica sabendo que você respondeu, só aparece a porcentagem, tá? Quem estiver aí no YouTube e puder responder a enquete, eu agradeço. Então, assim, hoje a gente está falando para você que tem aí vivido esse eita em cima de eita. Mesmo que você não esteja com muita expectativa, Vânia, todo relacionamento que eu entro, eu me decepciono com a pessoa. Eu já até entendi, que a gente falou em lives anteriores do comportamento do Darwin. Eu faço checklist, Vânia, para ver se a pessoa, se eu não estou fantasiando, se eu não estou me iludindo e não vendo, né, características da pessoa que possa não se encontrar. Obrigada, Elaine. Que possa não vir de encontro comigo, e mesmo assim dá errado. Então hoje a gente não está falando do que eu poderia fazer para dar certo, a gente já falou sobre isso. Hoje a gente está falando de uma situação real em que eu só me frustro, eu só me decepciono, e a gente quer saber se essa enxurrada de frustrações e decepções podem fazer com que você desenvolva um quadro depressivo. Eu já falei para vocês aqui que geralmente vocês vão ouvir um profissional do comportamento humano falando, depende do contexto. O contexto aqui é pesado. Esse contexto é bem intenso.
E vocês já me ouviram falar que a gente considera patológico dependendo da intensidade e da frequência. A gente está considerando um histórico de muitas frustrações e decepções. Então a gente tem intensidade e a gente tem frequência. Então será patológico, Vânia? Então, por ser intenso e por ser frequente, a pessoa vai com certeza desenvolver um quadro depressivo? Aí o que depende, gente, não é exatamente o contexto, porque o contexto é ruim. Aí o que vai depender são características pessoais e a possibilidade ou não de desenvolver a capacidade de se adaptar às dificuldades existenciais. Ficou complicado? Ficou longo? Eu vou tentar simplificar. A gente já entendeu aqui em lives anteriores que as pessoas têm características diferentes. A gente já entendeu aqui em lives e vídeos anteriores que as características podem ser desenvolvidas e que algumas pessoas desenvolvem um enfrentamento, né? Um comportamento de enfrentamento das situações. Outras pessoas, boa noite, Sandra. Outras pessoas desenvolvem um comportamento de esquiva, né? De evitação, né? Um comportamento de evitação. E essas características, esses comportamentos, nesse contexto, gente, de uma burdoada. E, gente, acho que tive problemas aí no YouTube. Acho que voltou, graças a Deus. Tá ruim a conexão com o YouTube, né, gente? Tomara que continue. Então, continuando. Algumas pessoas vão vir de fábrica com características que não sem o sofrimento, vão sofrer com as frustrações e com as decepções, mas vão reagir a toda essa intensidade, esse sofrimento, porque sequência de frustrações e decepções vão provocar tristeza intensa, vão provocar uma sensação de vulnerabilidade, vão provocar uma sensação de vazio, de que a vida não vale a pena. Vocês conseguem reparar que esse comportamento, eu sempre falo para vocês que sintomas para psicologia e psiquiatria são comportamentos, que esses comportamentos eles remetem à depressão? Mas eu já falei para vocês também que mesmo quando a gente está trabalhando no processo psicoterápico, o paciente depressivo, ele faz parte do processo duas coisas muito importantes. Primeiro, o autoconhecimento sempre. Segundo, independente do transtorno, o paciente precisa aprender a lidar com o transtorno dele. E aí a gente considerando esse contexto pesado, intenso, de muitas frustrações e que vão te levar a apresentar essa tristeza intensa, essa sensação de impotência, vulnerabilidade e de que a vida não vale a pena. Se você vier de fábrica com características que te deem suporte, você vai sofrer isso tudo, mas você vai continuar de pé e tocando para frente, não sem o sofrimento. Se você não vier de fábrica com essas características, vai ser mais difícil para você. E aí, respondendo a nossa pergunta de se essa intensidade de frustrações e decepções se poderiam te levar à depressão, infelizmente a resposta é sim. Uma pessoa que não venha de fábrica com um suporte, uma resistência emocional, vamos dizer assim, ela vai estar muito mais vulnerável, muito mais suscetível a desenvolver um quadro de depressão. Mas vocês já me ouviram falar aqui que a depressão ela se apresenta de diferentes maneiras.
Então você está ali, vivendo ali no olho do furacão, você está vivendo uma frustração, uma decepção atrás da outra. Em casa, a família é difícil de lidar, tem gente doente, você tem que abrir mão de seus planos, de suas atividades, porque você precisa cuidar de alguém ou precisa fazer alguma outra coisa e a sua cabeça está explodindo porque você planeja, não consegue fazer, você se frustra, você conta com alguém e essa pessoa não responde, você se frustra e você não tem essas características que possam te dar suporte emocional, possam te dar estrutura emocional para ficar de pé e tocando para frente. Então você pode estar vulnerável a desenvolver um quadro depressivo. O que você pode fazer? O que você vai poder fazer? Você vai ficar de braço cruzado esperando a depressão chegar e te consumir? Lógico que não, a ideia não é essa. A gente já entendeu que pode levar, mas a gente vai precisar fazer alguma coisa, né? E primeiro considerar. Talvez alguns de vocês que já venham acompanhando meu trabalho estejam pensando assim, mas Vânia, você não falou que para a pessoa desenvolver um quadro de depressão, ele precisa ter uma predisposição? Então a pessoa não poderia passar por isso tudo e mesmo que ela não tenha essas características que dê uma estrutura emocional de mais resiliência, ela pode não ficar deprimida, né, Vânia? Ela pode ficar triste, aborrecida, mas ela pode não entrar em depressão. E você está certa, está certo. Mas lembra que eu também falei que qualquer pessoa pode apresentar um quadro depressivo, sintomas depressivos, não que a pessoa tenha o transtorno. Então a gente está considerando esses tipos de depressão. De você ali no olho do furacão, de você viver sequências de frustrações e decepções e você apresentar esses sintomas. Sensação de vulnerabilidade, de que a vida não vale a pena e a gente já falou aqui que a depressão, ela inclusive, ela evita, ela te inibe de raciocinar de forma mais adequada, ou seja, você tem dificuldade de resolver seus problemas. Até aqueles planejamentos que você tentava fazer para sua vida, não, ano que vem eu vou fazer um curso X, porque vai me dar mais possibilidade de trabalhar em uma área Y, e aí vai resolver todos os problemas da minha vida. Você esquece a data de matricular no curso, você se matricula e não consegue estudar, você estuda e não consegue assimilar as informações. A depressão, ela traz isso. Mas considerando isso que você lembrou, da predisposição, e digamos que você não tenha essa predisposição, então o que a gente está falando é que uma pessoa que tenha predisposição para ter a depressão enquanto transtorno, que também se apresenta de diferentes maneiras, ela vivendo um ambiente desse, como a gente falou, de sucessivas frustrações e decepções, ela fica vulnerável para que a doença apareça. Então, se você tiver a predisposição para ter a depressão, o transtorno, ela pode aparecer. Nesse momento, ela pode aparecer. E aí você entra numa crise depressiva, de depressão com D maiúsculo, como eu falo. Mas se você não tiver a predisposição para o transtorno, depressão, né, a depressão com D maiúsculo, você pode apresentar os sintomas depressivos e em qualquer psicólogo ou qualquer psiquiatra que você for, ele vai te dar o diagnóstico de depressão porque você está apresentando os sintomas. E aí isso vai precisar ser tratado. Mas considerando que você está aí nesse meio termo, você falou aí da sequência de frustrações e decepções, inclusive você colocou o contexto familiar difícil que me leva a ter as frustrações, que me leva a ter as decepções, e você inclusive falou, boa noite, Kathleen.
Inclusive você falou que a decepção pode ser, e a frustração pode ser comigo mesmo, comigo mesma. Isso acontece também e eu estou apresentando esses sintomas de sensação de vazio, de impotência, de vulnerabilidade, de que a vida não vale a pena. E aí o que a gente pode fazer? Difícil, não é simples, digamos assim, né? Não é simples, mas impossível não é. Eu gostaria que vocês considerassem o seguinte: a gente falou em outros trabalhos sobre positividade, a gente já falou que não é aquela positividade tóxica de acreditar que tudo vai dar certo, mas não me lembro em que live que foi, ou também não me lembro se foi em um vídeo, eu falei para vocês, você precisa acreditar que é possível, tá? A gente já entendeu, a gente está vivendo um contexto muito frustrante, muito decepcionante, e a frustração e a depressão podem te colocar em um quadro depressivo. Tem uma pergunta, peraí. Uma pessoa ansiosa pode também ter depressão? Sim. A Sandra está perguntando se a pessoa ansiosa pode também ter depressão. Sim, eu digo, né, que a depressão e a ansiedade, elas são primas, e assim, uma vem antes e a outra vem depois. É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil não apresentar os sintomas dos dois transtornos, né? Então sim, Sandra, uma pessoa ansiosa também pode ter depressão. E no que a gente falou, até, gente, pegando assim essa pergunta da Sandra, se você vive num contexto que você tem uma sequência de frustrações e decepções, você também vai apresentar sintomas ansiosos, né? Se for a frustrações e decepções pelo seu contexto familiar, seja da sua família de origem, ou seja por conta do seu parceiro ou parceira romântica, e que a coisa foge do seu controle, quer dizer, não depende só de você, isso é uma característica de ansiosos. A necessidade do controle, e aí foge, aí você fica mais ansioso, mais ansiosa, tá? E sim, lembra o que diferencia, só pra gente relembrar, o que diferencia a ansiedade da depressão é o ansioso vai estar sempre pensando no que pode acontecer amanhã ou depois, e esse acontecimento sempre será negativo. O depressivo, ele nada vai dar certo, tudo é ruim. O ansioso, ele não necessariamente ele é pessimista, ele coloca o carro à frente dos bois. E aí ele ou ela, né, tenta evitar o dano. O depressivo, ele tem certeza absoluta que vai dar tudo errado. Nada vale a pena. Então a diferença seria só essa, tá, Sandra? Então tem aí uma mistura. E uma pessoa que vive se frustrando, se decepcionando, ele provavelmente vai apresentar os dois sintomas, né? Mas aí o que a gente pode fazer se você se viu nessa situação? Eu pedi para vocês que pensassem assim, você precisa acreditar que é possível, porque eu sei que esses temas são muito complexos para vocês. A dificuldade em perceber uma mudança na sua realidade. Quando a gente está no olho do furacão, parece que nada vai mudar, parece que nada vai acontecer. Boa noite, Kelly. E é por isso que eu preciso que você se esforce para pensar, é possível. Então, no primeiro momento agora, pense assim. Eu já compartilhei aqui com vocês, né, que eu digo assim, eu sou uma pessoa otimista, eu sempre falo que eu sou uma pessoa otimista, mas eu já compartilhei para vocês que eu não fui sempre assim. Então, eu queria compartilhar para vocês, até para que vocês possam considerar, porque quando a gente tá, e a gente vai entender um pouquinho daqui a pouco, né? Essa percepção, né? Que quem acompanha aqui já sabe da percepção do depressivo, da percepção negativa do depressivo.
Então, quando a gente está ali no olho do furacão, lembra, a sensação é de que nada vale a pena, né? Os pensamentos costumam ficar negativos demais. É uma frustração atrás da outra, uma frustração, uma decepção atrás da outra. Nada muda, por mais que eu me esforce, nada muda e o meu contexto, a minha realidade não me dá a possibilidade. E eu vivia assim. Eu tinha essa vida de um momento. Quando eu falei para vocês, com todo amor que eu tenho, né, pelo meu falecido pai, você, quem acompanha meu trabalho viu, compartilhei lá no Dia dos Pais. Mas ninguém é perfeito, meu pai também não era perfeito, né? E a gente, enquanto família, a gente sofreu muito por conta de algumas ausências de atitude dele, vamos colocar assim, para a gente não mexer muito com a memória dele, que foi um pai, foi o melhor pai que ele pôde, foi um pai maravilhoso. Depois que eu atingi maturidade suficiente para entender, por isso que é legal a gente considerar isso, tá, gente? Mas enquanto eu não tinha essa maturidade, o que eu via? Eu via uma situação de impotência em uma menina, em uma criança, em uma adolescente, que dependia de pessoas, e aí assim, o meu contexto não me ajudava, eu me sentia impotente, não tinha nada que eu podia fazer. E a culpa era dele, eu culpava ele, que não favorece, que a gente já viu em outros trabalhos aqui, né? Se eu pretendo uma mudança, eu tenho que considerar o que é possível eu fazer. Não adianta eu ficar escolhendo culpados, e nem adianta eu ficar esperando que uma outra pessoa faça alguma coisa por mim. Então eu fui dando significados, eu fui reinterpretando as coisas. E nesse momento, quando a gente se pergunta, tá, o que eu posso fazer então? Já que o excesso de frustrações e decepções podem me levar à depressão, e eu não quero que isso aconteça. A gente volta para aquela história de como eu percebo as coisas. Porque por mais que o estado depressivo que você possa estar percebendo te atrapalhe no sentido de não te ajudar a ver a sua situação com clareza, tanto num processo psicoterápico com o transtorno depressivo ou apresentando os sintomas sem ter os transtornos, você vai precisar se esforçar para mudar essa percepção, para que você possa conseguir encontrar caminhos e conseguir encontrar saídas. Nesse processo, você vai precisar trabalhar os seus sentimentos. E quem acompanha aqui o meu trabalho, porque assim, frustração e decepção são sentimentos. E sentimento a gente não controla, mas a gente precisa processar. Eu contei para vocês que assim, antes de eu ser essa pessoa otimista, considerando o contexto que eu vivia, que parecia que o universo estava contra mim por conta da realidade que eu e minha família, nós passávamos de privações, graças a Deus. A gente nunca passou fome, não é isso também não, mas sim, muitas dificuldades e muitas privações. E quando você é criança ou adolescente, você não entende. E aí você só fica se vendo naquela posição de vítima e culpando pessoas. Mas eu falei para vocês, né? Lembra quando a gente falou de conseguir lidar com a sua realidade, com o seu contexto de uma maneira mais positiva? Lembra que eu falei que quando a pessoa tem uma crença, independente de qual seja a religião, isso ajuda? Então são essas coisas que você precisa considerar, porque enquanto você está processando esse seu sentimento, porque você vai sentir raiva. Uma coisa que eu achei interessante, que eu acho importante a gente lembrar, quando se fala em frustração, né? Você tem aquela sensação do que você esperava não aconteceu, né? Então você esperava uma coisa e não aconteceu. Mas quando se fala de decepção,
você tem, é como se os seus olhos fossem abertos. Você tem a palavra que eles usam é desengano. Ou seja, a coisa não sai como você achou que ela sairia. E aí, gente, que é difícil para vocês, eu sei, é você se permitir não se enganar. É você se permitir considerar assim, ok, a situação é essa e o que eu vou poder fazer. Então, para que a gente possa lidar com esses sentimentos, por mais difícil e mais complexo que possa parecer, de sensação de vazio, de sensação de vulnerabilidade, porque eu estou vivendo essa sequência de frustrações e decepções, independente de qual seja o contexto ali que está te trazendo frustrações e decepções, sua vida pessoal, você com você mesma, você mesmo, você frustrado, frustrada com você, o seu contexto familiar, independente do que seja, tanto a frustração como a decepção, infelizmente, o que elas estão fazendo é jogar a realidade na sua cara. Infelizmente. E é isso que a gente não quer. Eu sei que é difícil, mas foi semana passada, eu estava falando com a minha paciente, ela tem alguns sintomas bem difíceis e como ela usa plano de saúde, ela estava com dificuldade de conseguir o psiquiatra. E a gente estava falando o seguinte, eu peço que vocês considerem isso, lembra que eu falei, a frustração, a decepção, o que elas fazem é jogar a realidade na nossa cara. Não adiantava eu ficar me lamentando, me murmurando por conta da situação que a gente vivia na nossa família, porque, enfim, o meu pai era uma criança grande, maravilhosa, mas uma criança grande, aquela era a minha realidade. Eu ia ter que fazer alguma coisa a partir dali. Mas só que como eu era uma criança, né, eu precisei crescer, amadurecer para poder, né, agir da melhor maneira possível, né? E é isso, tá? A frustração e a decepção faz isso com a gente. E aí, voltando, né, à situação da minha paciente, que ela precisava, né, é difícil às vezes no contexto psicoterápico, ali no setting psicoterápico, a pessoa lidar com a sua condição. Então foi uma dificuldade ajudá-la a ver que ela precisava da ajuda do psiquiatra e depois, por conta do plano de saúde, ela não conseguia a vaga. E aí ela contou que a agenda do psiquiatra estava lotada e eu comentei com ela assim, o mais complexo, o mais difícil é que boa parte das pessoas que estão lá podem ser pessoas que naquele momento até estão precisando de um suporte medicamentoso, mas a maioria das vezes pessoas que têm dificuldade de lidar com suas emoções. A gente está considerando, ou seja, lembra-se, o ansioso ele tem dificuldade de lidar com a insegurança. Ansiedade é medo e insegurança. O depressivo tem dificuldade de lidar com a tristeza. A gente não está desconsiderando o transtorno. Quem tem transtorno de ansiedade, quem tem depressão, precisa do acompanhamento médico. Precisa do acompanhamento médico e psicológico. Mas muita gente, às vezes, vai parar... quando passa por um psicólogo e aprende a lidar com isso... às vezes nem precisa do acompanhamento medicamentoso, mas é bem curioso que muita gente vem do psiquiatra pra gente, quer dizer, é aquele imediatismo de querer se livrar do que eu tô sentindo, de querer se livrar daquele sentimento ruim, aquele sentimento negativo, né? Porque é só sentimento. Então o que eu tô pedindo para vocês agora é importante considerar o que eu estou sentindo e me esforçar para aprender a lidar com ele, como a gente já falou antes. Frustração e decepção são sentimentos.
E para que você consiga evitar que os sintomas depressivos que possam aparecer se agravem ao ponto de você precisar, porque depressão ela se tornando doença. Lembra, você pode não ter o transtorno, porque se você tiver o transtorno, você vai precisar do acompanhamento médico para sempre. A gente já falou isso. Não necessariamente você vai tomar remédio sempre, mas você vai precisar do suporte do médico para sempre, porque quando a gente tem um transtorno, a crise vem e vai. Mas se você tem um episódio depressivo por conta daquele momento, você vai precisar de suporte naquele momento. Você não tem o transtorno, então você vai sair dessa crise, você vai superar essa crise e você não vai precisar ficar tomando remédio para sempre, nem vai precisar do psiquiatra para sempre, nem vai precisar de psicóloga para sempre. Mas o que vai fazer isso? Você conseguir aprender a lidar com esse sentimento. E eu sei que isso é difícil para vocês, em outras lives aqui isso já aconteceu, né? Assim, essa dificuldade de entender, assim, há momentos em que não tem muito o que eu possa fazer, mas eu não posso negligenciar o meu sentimento e nem posso fazer pirraça, bater pé e me estourar, porque não vai adiantar. Eu preciso aprender a lidar com a minha frustração. Se é com alguém da minha família, com meu pai, com a minha mãe, se é comigo mesma, o que foi que aconteceu que eu me frustrei? Eu achei que conseguiria entrar para aquela empresa X e eu não consegui, né? Talvez quando a coisa é comigo fica até mais fácil, porque quando é com outra pessoa, eu preciso aceitar que eu não tenho controle sobre os outros. E aí, como a Sandra falou, se eu sou ansiosa também, e aí eu tenho a necessidade de controlar tudo, eu vou encontrar dificuldades, mas encontrar dificuldade não significa que seja impossível. Se a gente já começou a botar o pé lá na depressão, né? Então, assim, Vânia, mas eu já percebo aí esses sintomas depressivos. Então, eu acredito que a minha frustração excessiva e a minha decepção, o excesso de frustração e decepção já me fez entrar num quadro depressivo. Eu já estou com depressão, independente de se a sua depressão é o transtorno depressivo que vai precisar do acompanhamento médico lá com você para sempre, ou se é acompanhamento médico não significa acompanhamento medicamentoso, tá? Ou se você vai superar essa crise e você não tem o transtorno, mas você está em depressão agora. Você vai precisar considerar algumas coisas. Em terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que a depressão ela tem uma maneira do cérebro funcionar, da nossa mente funcionar, que a gente chama de tríade cognitiva, e que tem a ver com a visão que a gente tem da gente mesmo, do mundo e do futuro, que são visões negativas, uma visão negativa de mim, do mundo e do futuro. E eu quero que você considere isso, porque para você trabalhar, você precisa, né, lembra, tem que entender o problema para resolver, né? Para você observar se você está apresentando esses pensamentos, tem a ver com seus pensamentos, tem a ver com as suas crenças que estarão distorcidas. Se você apresenta sintomas depressivos, a depressão faz isso, ela não te deixa raciocinar de forma clara, né? Então, na tríade cognitiva, a visão negativa de si, a visão negativa que você vai ter de você mesma, de você mesmo, está relacionado com o sentimento de culpa, vergonha e autocrítica. Então, assim, se você se identifica com isso, então pode ser que sim, você pode já estar apresentando sintomas depressivos por conta do excesso de frustração e decepção. E aí você percebe pensamentos que a gente já falou aqui antes, né? Que eu sou inútil, não presto, não sou bom para nada.
é uma percepção negativa que você pode estar tendo de você e essa percepção negativa, essa visão negativa pode estar sendo proporcionada pelo seu estado depressivo. A visão negativa do mundo está ligada ao pessimismo e à atenção seletiva para o negativo, que não é que não é surpresa, porque você está ali no olho do furacão. Então, assim, você vai ter uma percepção, as coisas não valem a pena, a vida não vale a pena, você vai ter uma visão negativa de mundo e uma visão negativa do futuro, pensamentos pessimistas e de desesperança em relação ao que está por vir. Lembra do que eu falei da minha história? Era com relação à minha vida, eu não tinha exatamente uma visão negativa de mim, graças a Deus. Mas do mundo e do futuro, sim. Na visão negativa de mundo, pensamentos do tipo: as pessoas me usam, as pessoas são más, as pessoas não gostam do meu trabalho. Então, se você tem esse tipo de pensamento, que eu quero que você considere agora, é que você pode estar sendo levado, você pode estar sendo levada a ter esses pensamentos por conta do seu estado depressivo que foi favorecido, o que te levou até esse estado. Excesso de frustrações e excesso de decepções. E como a gente já falou aqui em outros trabalhos, e aí você precisa trabalhar esses pensamentos. Como, Vânia? Lembra que eu falei para vocês? Crenças são pensamentos. E eu expliquei para vocês que a gente ativa a crença. Então, quando você perceber esse pensamento, lembra da busca do Google, né? Então, você está ouvindo aqui essa live, você está ouvindo as minhas palavras. Quando você perceber esse pensamento, vai fazer a busca do Google e você vai se falar. É isso que a Vânia falou. Então é esse pensamento que está embasando meu estado depressivo. Então tem que pensar diferente. Eu preciso lembrar, não, olha só, é um pensamento que o meu cérebro ficou vulnerável a essa mudança negativa por conta do contexto que eu estou vivendo, mas isso não significa que vai ser assim para sempre. É importante lembrar que muitas outras pessoas já passaram por situações semelhantes. Eu estou compartilhando para vocês aqui um pouco da minha história, eu inclusive. Dependendo da situação em que a gente esteja, a gente pode ter pensamentos negativos, a gente pode ter pensamentos pessimistas. Mas se você não tem o transtorno depressivo, se você está passando por uma crise depressiva, mesmo quando você tem o transtorno, o processo é nesse sentido de você trabalhar os seus pensamentos negativos. Só que aí a pessoa que tem o transtorno, ele precisa da ajuda medicamentosa, porque é um cérebro depressivo. Eu já expliquei para vocês, o cérebro trabalha daquele jeito. Então não vai ser o contexto que vai te levar a pensar daquele jeito. Vai ser a sua condição. O seu cérebro vai te levar a pensar daquele jeito, mesmo que você não esteja num contexto em que você esteja sofrendo muitas frustrações e muitas decepções. Esse contexto pode fazer com que a doença apareça, como a gente falou. Mas não é o contexto exatamente, não é você estar sofrendo várias frustrações ou várias depressões que te provocam esse sintoma. O que te provoca esse sintoma é o seu cérebro. O contexto, a sequência de frustrações e de decepções te tornaram vulnerável para que a doença aparecesse. Vânia, mas como é que eu vou conseguir diferenciar se os sintomas depressivos que eu estou apresentando, porque sofri muitas frustrações e muitas decepções, é temporário, quando eu estiver vivendo uma vida melhor, no sentido de não me frustrar tanto, não me decepcionar tanto, aí vai passar? Como é que eu vou saber? O ideal é você procurar uma ajuda psicológica, né? Vocês sabem que eu falo que eu procuro fazer esse trabalho no sentido de ajudar, porque eu sei que tem muita gente que ainda não está em um momento de arcar com acompanhamento psicológico, mas lembra que a gente tem aqui no Brasil o serviço do SUS,
que, como eu sempre falo, eu sei que é difícil e tal, marcar, agendar, às vezes é uma vez por mês, mas é melhor do que suporte nenhum, tá? Então, se você tem dificuldade de conseguir diferenciar, tá, você tá falando isso, eu realmente estou reparando que antes eu não era assim, e eu comecei a apresentar esses sintomas, mas quando eu consigo sair um pouco desse contexto, eu me sinto melhor. Então, né, pode ser por conta dessas frustrações seguintes. E aí você vai ter que trabalhar assim, esses pensamentos, porque dependendo das frustrações que você está vivendo, se for com relação a relacionamentos amorosos, lembra, eu usei um exemplo de eu não aceito o Golden Cross, infelizmente, não, esse eu não aceito não, gente. Eu aceito Bradesco, Unimed, Amil, MedService, mas Golden, infelizmente, não. Então, como a gente estava falando, se as frustrações, se a sequência de frustrações forem amorosas, aí você vai ter que observar o seu comportamento, quais pessoas que você tem se envolvido. Lembra que eu falei em uma outra live do medo de se relacionar, que eu falei que o medo pode ser saudável, evitando que você se envolva novamente em um relacionamento que será ruim para você, aquela coisa do dedo podre, né? Porque quando a gente não reconhece isso, a gente vai escolher errado e vai sofrer de novo. Então, assim, você vai poder considerar isso. Observa sempre, como eu falo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Se eu estou sentindo frustração, qual foi o pensamento que ocorreu na minha mente? De novo, o meu relacionamento amoroso não deu certo porque eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa má, ninguém me ama. Aí você vê aí um conceito negativo de si mesmo, uma baixa autoestima, e você vai precisar trabalhar essas coisas. Aí, de repente, porque a gente já falou aqui também em outra live que ninguém respeita quem não se respeita, e que fica difícil você ter um afeto. Quer dizer, a gente gosta de quem? De pessoas que são agradáveis pra gente. Não é assim com você? Você vê uma pessoa, você acha a pessoa agradável, você entende que do lado dessa pessoa você vai estar mais feliz. E às vezes a gente está num comportamento, né? Nessa outra live a gente falou sobre isso, de exigência de amor, ou então a gente apresenta um comportamento vitimista. Então, para você poder identificar se o que está acontecendo com você, se essas frustrações, essas decepções são consequências de uma... Lembra, a desilusão é um desengano, a decepção é um desengano. Então, de repente, a sequência de decepções pode estar embasada em uma expectativa irrealista. E aí você vai precisar identificar isso para mudar esse comportamento. Mas se não é isso, se é uma coisa que foge ao seu controle e tem a ver com a realidade em que você está inserida e você está inserido, aí você vai precisar se trabalhar emocionalmente, naquele sentido que a gente já falou aqui em outras lives. Há momentos que não há muito que eu possa fazer, mas eu consegui trabalhar essa minha paciência, que aí, Sandra, entra a coisa do ansioso, né? A paciência para agir no momento que seja possível eu agir também é um processo. Seria bom se você pudesse ter suporte para lidar com isso, porque quando a gente está num acompanhamento psicológico, que na maioria das vezes as pessoas que... Desculpa. Na maioria das vezes as pessoas que procuram a gente não são pessoas que têm bipolaridade ou esquizofrenia, são pessoas que têm problemas assim existenciais, dificuldade de lidar consigo mesma, consigo mesmo. Muitas vezes por conta do contexto que está inserido. E aí aquele estado que a gente falou, sabe, de sentimento de que a vida não vale a pena, aquela tristeza excessiva. E aí no processo psicoterápico a pessoa vai aprendendo a lidar com essas emoções
e considerar o que ela pode fazer, quando ela pode fazer, porque se a gente deixa esse estado depressivo tomar conta da gente, fica difícil eu conseguir raciocinar com clareza. E aí pode até ser que, se você apresenta esses sintomas depressivos pontuais, você vai precisar do auxílio medicamentoso temporariamente, porque senão o seu cérebro não consegue pensar de uma maneira que te favoreça. Mas não é impossível, tem muita gente que consegue, mas desenvolvendo aquela coisa que a gente falou da resiliência, desenvolvendo o que eu falei antes, da capacidade de superação das dificuldades existenciais. Se você vive num contexto em que você está vivendo muitas frustrações e decepções e que não dependem de você, é por conta do seu contexto, é seu marido, é seu filho, é seu pai, é sua mãe, é seu trabalho, é seu patrão. Você vai precisar desenvolver aí uma estrutura emocional que te dê um suporte, uma capacidade de se adaptar e uma capacidade de superação. E aí você vai ter que respirar e tomar um chá de camomila, tomar alguma coisa. Como eu falei, vai dançar, vai ouvir o barulho da onda do mar, procura alguma coisa para minimizar a sua ansiedade, porque é assim que você vai conseguir desenvolver essa capacidade de adaptação, de superação, desenvolver resiliência. Mas se você tinha uma predisposição, desenvolveu a depressão, vai precisar de ajuda medicamentosa, né? Ou se tiver pesado demais naquele momento, vai ser temporária. Mas não muda o fato de que com o transtorno ou apresentando sintomas por conta daquele contexto, você vai precisar aprender a lidar com o sentimento. Frustração e decepção são sentimentos e que vão acontecer ao longo da sua vida. Só que para você evitar que esse excesso te deixe cair num quadro depressivo e te mantenha lá embaixo, você vai precisar observar o que eu estou sentindo. Frustração, decepção, é sentimento. Sentimento a gente não controla, então você vai sentir. O que eu estou pensando? Se você identificar um desses pensamentos que embasam a depressão, ok, eu estou pensando nisso porque eu estou passando por esse momento depressivo e aí a minha mente não funciona de uma maneira que me favoreça e eu começo a ver tudo escuro, tudo preto. Mas a depressão, mais a frustração é uma coisa fora do meu controle e eu preciso respirar e observar quando será o momento que eu realmente vou poder agir, quando eu vou poder sair dessa realidade. O que eu posso fazer, né? Assim, às vezes, quando é uma situação com o marido, com o esposo, ou até mesmo com o patrão, o que eu posso fazer em termos de comportamento para minimizar esse dano. E a decepção, que como eu falei, que tem a ver com aquela coisa de desilusão, né? Eu permitir lidar com a realidade como ela realmente é. Não tem a ver exatamente com expectativa elevada, como a gente já falou. A decepção com um filho, a decepção com uma promoção que você achou que viria e o seu patrão não te deu, não tem necessariamente a ver com uma expectativa elevada, mas você vai precisar trabalhar com esse seu sentimento. Eu achei que seria promovida e não fui. Aí você vai ter que avaliar a situação, né? Permaneço nesse trabalho, não fui reconhecida, saio daqui ou permaneço nesse relacionamento, né? Quando é uma situação de uma traição ou o marido ou a esposa não está sendo nada daquilo que ele disse para você que seria, né? Mas o primeiro passo é identificar e aceitar o sentimento. Me frustrei,
me decepcionei, observar o pensamento que está associado a esse sentimento, para você saber se isso é algo que você vai poder agir partindo de você que fez alguma coisa, se é de uma outra pessoa, o que você pode fazer. Isso é desenvolver a capacidade adaptativa, as capacidades de superação, isso é desenvolver resiliência. Um autor colocou da seguinte maneira: a qualidade de vida emocional depende da realização, satisfação e prazer com que se vive Quando a gente está falando de frustrações e decepções, isso está relacionado e se impacta a nossa qualidade de vida. Porque dependendo de onde ocorre essa frustração, essa decepção, sua vida pessoal, sua vida amorosa, sua vida profissional, isso tem a ver com a realização. A realização pode estar ligada tanto à minha vida amorosa como profissional, como à minha vida pessoal, né? Não quero ser nada demais, só quero viver numa ilha e tal, e aí eu não consigo isso, né? Mas para que eu consiga essa realização, essa satisfação e esse prazer de viver, é importante que eu considere todos os quesitos acima, ou seja, identificar o sentimento e qual o pensamento está relacionado com ele, para eu saber o que de fato eu posso fazer. Então, queridos e queridas, considerando isso, eu gostaria de convidá-los, porque alguns de vocês já devem saber que esse mês, né, setembro, tem a campanha pela vida, né, o Setembro Amarelo, que eles vêm com um slogan esse ano, né, a vida é a melhor escolha. A gente considerou na live de hoje as frustrações e depressões que podem nos levar à depressão. E eu falei para vocês que, entre outras coisas, né, o sintoma principal da depressão é essa sensação de vazio, essa sensação de que a vida não vale a pena. Esse aí que a gente chama de desesperança. Esse é o sintoma principal e é o que mais acendem os nossos alertas de psicólogos e de psiquiatra. Então, o tema da próxima live de segunda-feira que vem é: o que eu espero da minha vida? E eu convido vocês na verdade, a gente continuar esse papo de hoje na segunda-feira que vem. Porque você entendeu hoje que frustrações e decepções em excesso podem te levar a desenvolver quadros depressivos, e se você tiver uma predisposição, pode fazer com que você apresente a depressão, a doença possa aparecer. Então é importante também que você saiba que vida você busca e como será possível, porque uma das coisas que a gente falou aqui, que a decepção tem a ver com o desengano. Então, talvez para trabalhar essa vulnerabilidade à depressão, à decepção, que pode te levar à depressão, talvez você precise considerar qual a expectativa que você tem de vida. A gente está vivendo um momento muito complexo, né? Que por um lado se fala muito em vida, mas parece que em outro se colocam coisas e obstáculos e dificuldades que fica quase humanamente impossível você ter uma visão futura de mundo positiva. Então acho que é importante a gente aproveitar esse momento, né, de celebração da vida, de valorização da vida, para a gente pensar, para a gente refletir
o que é vida para mim, o que eu espero da minha vida. E aí, de repente, a gente vai poder considerar também e estar menos vulnerável às frustrações e decepções, e também menos vulnerável a apresentarmos quadros depressivos que tem a ver com aquela tristeza intensa, aquela apatia e aquela sensação de que nada vale a pena. Então, segunda-feira que vem, o tema vai ser o que eu espero da minha vida, e eu espero vocês aqui. Eu conto com a participação de vocês para a gente continuar nessa conversa. Eu quero ver qual o resultado da enquete, mas ela tá lá para cima, não sei se eu vou conseguir. Eu sempre me enrolo aqui com essas coisas aqui Mas eu tô vendo, meu Deus do céu, peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo. Eu só tô vendo aqui que tá 80% de não. As pessoas que responderam aqui no YouTube, eu só tô vendo que o não tá 80%, né? Se alguém conseguir aí... consegui aqui. Então, assim, a resposta deu... A pergunta foi: você tem conseguido lidar com as frustrações e decepções da sua vida? Só 20% das pessoas que responderam disseram que sim e 80% disseram que não. Então, gente, isso demonstra pra gente que realmente... Deixa eu encerrar aqui, se eu conseguir, porque o meu computador ele agora deu para travar. Semana passada eu não queria encerrar a live. Então, vocês estão vendo como é importante a gente saber lidar com a frustração e com a decepção. Uma das coisas é... a Kelly falou, você conseguiu ver, Kelly. Não 80% e sim só 20%. Então, a maioria, pelo menos das pessoas que responderam aqui no YouTube, infelizmente não estão conseguindo lidar com as frustrações e decepções. Segunda-feira que vem, a gente já entendeu, né? Assim, o que eu tenho que observar para processar esse sentimento. E segunda-feira que vem, a gente vai procurar entender o que eu espero da minha vida, o que você espera da sua vida. E provavelmente isso vai te dar estrutura. Lembra que eu falei da adaptação, superação, para lidar com mais propriedade, como eu sempre falo para vocês, com as frustrações e decepções que a vida podem trazer, porque elas, infelizmente, ela vai trazer. Gente, eu espero que possa ter servido, que possa ter ido de encontro com a necessidade de vocês, que vocês possam fazer uso dessas informações de forma positiva. Tenham uma excelente noite, uma boa noite, uma excelente e abençoada semana. E segunda-feira que vem eu aguardo vocês aqui, tá? 8 horas da noite. Beijo, tchau, boa noite, tchau.